Então, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Como eu tinha falado para vocês na aula passada, eu adiantei duas aulas, a 6 e a 7, 6 proteínas, 7 enzimas. E na aula de hoje, só vou resolver exercícios. Né? Qual é a minha intenção? Dar para vocês dicas de como interpretar o exercício, como ter esse pensamento biológico que eu acho tão importante na hora da prova. Né? E às vezes, a questão não é assim de decoreba, né, do que a gente fala. Você tem que interpretar, você tem que saber o que está acontecendo, o que ele quer te dizer ali. Senão você fica lendo, lendo, lendo e acaba não entendendo muita coisa. Então, a minha intenção hoje, nesta aula, é fazer com que você entenda o exercício. Porque é muito fácil. Você estar ali fazendo, vai lá, olha no gabarito, errei, pronto, marquei a certa. Mas e daí? O interessante é você se perguntar, por que que eu errei? O que que me levou a pensar daquele jeito? Né? Por que que eu marquei aquela alternativa que estava errada? É isso que vocês têm que começar a pensar. Não é a quantidade de exercício sendo feito, é a qualidade do exercício. Vocês têm que pegar um exercício e destrinchar esse exercício, né? Olhar para ele, saber alternativa por alternativa, por que está certo ou errada, e falar para você mesmo por que está certo ou errado. Assim você começa a aprender. Então, o que que eu fiz? Eu peguei alguns exercícios da aula 6, né? Peguei 3 exercícios, peguei mais 3 da aula 7 e a gente vai ficar aqui olhando para eles. O que que eu aconselho vocês a fazerem? Logo depois que vocês assistirem essa aula, peguem esses exercícios e refaçam, dando aula para vocês mesmos, né? Olhando para eles, refazendo e dizendo, olha, assim, porque assim, assim, assim. Agora, esse daqui está errado por causa disso, disso e disso. Dê a sua justificativa. E depois, faça o resto do exercício. Porque tempo agora é uma coisa que nós temos. A única coisa que às vezes nós não temos é disciplina. Então, é uma coisa que você precisa manter. Eu sei que está sendo difícil por ser longe, eu sei que é duro por eu não estar ali debatendo com vocês, né, falando na hora, explicando, podendo parar a aula para tirar uma dúvida. Eu sei que às vezes fica chato só me ouvir, tá? Mas pensa, cria essa disciplina, fica um determinado horário estudando, tá? Faça os exercícios, faça a bateria da sua apostila, pega a sua apostila e faça como se nada mudou. Você teve a aula e você precisa estudar. Se prepare, tá? Existe uma coisa que a gente diz que é alma de vestibulando. Ele vai acontecer, então eu preciso me preparar. Porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Então esteja preparado para qualquer coisa. Vamos lá para os exercícios? Vamos dar uma olhada? Então, me acompanha. Então vamos lá, gente. Pega lá sua apostila. Eu estou na aula 6, como está escrito ali. Estou na página 13 e vou começar com esse exercício de aprofundamento 6.13 que caiu na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então vamos ver o que ele diz. Ele diz assim: quando é analisada a matéria que constitui os organismos vivos, são encontrados principalmente os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Os 4 primeiros são os mais abundantes. Embora uma série de outros elementos químicos sejam funcionalmente necessários com relação à matéria viva e seus constituintes, assinale a usar as alternativas corretas. Isso daqui é um exercício de somatória. Lógico, a Federal do Paraná já não faz mais esse tipo de exercício, mas ele é um exercício assim, senhores. Ele pode ter mais de uma alternativa verdadeira. Você tem que ver quais são e no final somá-las. Algumas faculdades ainda têm esse tipo de prova. Então, o que acontece nesse tipo de prova? Só para dar uma explicadinha para vocês. Vamos dizer que nessa questão aqui tenham 3 alternativas corretas.
Se você marcar as 3 corretas, você ganha nota total, tá? Se você marcar 2 e deixou uma correta, você vai ganhar uma parcial. Agora, se você marcou 2 corretas ou 3 corretas, mais uma falsa, você perdeu a questão inteira. Ou seja, em exercícios de somatória, você pode deixar de marcar uma correta, mas jamais você deve marcar uma falsa. Por isso que ele se torna uma prova até mais difícil. Logicamente, ele fez um enunciado bastante abrangente, só falou ali dos átomos que compõem a matéria viva, a matéria orgânica, e agora ele vai fazer perguntas sobre isso. Que tipo, professor? Quando a gente olha esse tipo de enunciado, a gente sabe que ele pode perguntar desde o começo da bioquímica, água, até o final da bioquímica com ácidos nucleicos. Então, tudo pode vir desse exercício aqui. Vamos dar uma olhada ali na 01. Ele diz assim: os carboidratos, glicídios, açúcares ou hidratos de carbono. Certo isso, senhores? Tá? Sempre numa questão de biologia, vá por partes. Se até um ponto é verdadeiro, continua. Se algum ponto já dar alguma ideia, está errado. Então, os carboidratos, glicídios, açúcares ou hidratos de carbono. Está correto esses sinônimos? Certo. São moléculas orgânicas. Ok, correto. Molécula orgânica é aquela que o carbono faz cadeia. Está correto. Constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Certo? Certíssimo. Tá? Os dois últimos elementos estão sempre na proporção 1 para 1. Os dois últimos elementos, professor, eu não sei. Muito simples de você saber. Pega um açúcar qualquer que você conheça. Por exemplo, C6H12O6, a glicose. C6H12O6. Os dois últimos elementos, ou seja, C6H12, o H e o oxigênio. 12 e 6. Estão na proporção de 1 para 1? Lógico que não. Então, essa alternativa está falsa, está errada. Vamos para o próximo. Olha aqui a 02. Aminoácidos naturais ou não essenciais. Lembra-se, nós vimos isso em aula. São aqueles que um organismo consegue produzir a partir de outras substâncias. Então, os aminoácidos naturais são aqueles que eu produzo. Certíssimo. E aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir, ou seja, são aqueles que eu tenho que ir atrás, que eu tenho que consumir na minha dieta. Correto esse? Corretíssimo, sem tirar nem pôr, claro e cristalino como as águas do rio Tiberê. Né? Tá muito bonito isso daí. Olha o 4. O termo lipídio já acabou, carboidrato acabou aminoácido. Vamos lá, o termo lipídio é usado de forma genérica para designar alguns tipos de substâncias orgânicas que têm solubilidade em água. Senhores, nem vou finalizar. Lipídio não é gordura? Desde quando gordura é solúvel em água? Né? Então pare, tá errado. Não quero nem saber se ele está lá em diversos solventes orgânicos. Pare com isso. Então, está errado, cai fora. Tá? Lipídio é gordura, não é usado de forma genérica, é o nome da biomolécula, são lipídios, e eles são insolúveis na água, são solúveis apenas em compostos iguais a ele, né, como benzeno e assim por diante. Olha o 8. Duas proteínas que possuam o mesmo número e os mesmos tipos de aminoácidos podem ser diferentes. Ora, pois, por mais que as proteínas possuam o mesmo número e o mesmo tipo de aminoácido, elas podem ser diferentes? Com certeza pode, né? É a mesma coisa se eu pegar aí, por exemplo, 2 alunos. Tem 2 braços, 2 pernas, cabelo, olho, mas podem ser diferentes, tá? Tem os mesmos tipos e o mesmo número. Ambos têm 2 olhos, têm 2 braços, têm 2 pernas, mas podem ser diferentes.
dependendo da sequência em que os aminoácidos estiverem inseridos na cadeia polipeptídica. Certíssimo, isso nós vimos em aula. Lembram-se? O que fala, o que determina uma proteína é a sequência de aminoácidos que nelas estão. Não me interessa quantos são os aminoácidos, nem o tamanho da dita cuja, mas a sequência, nem quais são os aminoácidos. Então, eu posso ter duas proteínas totalmente distintas, mas com a mesma quantidade de aminoácidos e com os mesmos aminoácidos que formaram, porém, em sequências diferentes. Então, essa 8 está corretíssima. Olha a 16. Os glicídios têm nos seres vivos uma única função, energética. Tá? Então, ele está falando dos carboidratos. Ou seja, constituem a principal fonte de energia para os organismos vivos. Certo? Correto, né? Claro que não. Tá? Lógico que uma das funções, a principal, a primordial, é a função energética. Mas nós também sabemos, vimos na aula passada, que os glicídios, em aulas passadas, também têm a função estrutural, né? Como é o caso da quitina, que faz o exoesqueleto de crustáceos, e o caso da celulose, que vai compor a parede celular das células vegetais. Então, a 16 está errada. Não pode se falar nisso. Isso daí, senhores, é para te colocar no erro, tá? Porque a gente sempre coloca, né, açúcar, energia, até a Nescau sabe disso, energia que dá gosto. A gente fica com aquilo na cabeça e diz assim, pronto. É só isso que existe. E não se esqueça que também nós temos polímeros que são reserva de energia, tá bom? Então, ele tentou incutir no erro, caiu do cavalo. Olha 32. Nas células humanas, podem ser produzidos todos os diferentes tipos de aminoácidos. Todos? Não, acabamos de ver que nem todos. Alguns nós temos que pegar na dieta. Aquela velha questão que todo professor de biologia fala, né? Em biologia, cuidado com as palavras todos, sempre, nunca, porque pode ser que a gente caia do cavalo, porque sempre tem alguém que faz diferente, certo? Nunca vai acontecer isso. Pronto, acontece. Tem lá um sujeitinho que faz. Então, toma cuidado com isso, tá? Se você fez o exercício, você vai notar que as únicas verdadeiras eram a 02 e a 08, o que dá uma somatória para nós de 10. Você marcaria no seu cartão resposta 10. Se você tivesse marcado só 8 ou só 2, você ganharia meia questão. Agora, se você marcou a 2 a 8, ou só 2 ou só 8, e mais alguma delas, como a 01, a 04, a 16 ou a 32, você perderia a sua questão inteira. Isso é exercício de somatória. Beleza? Vamos para o próximo. Continuando ali na página 13, vamos agora para o 6.14 ainda em aprofundamento. Né? Esse caiu na Universidade Estadual de Maringá, uma universidade que faz exercício de somatória também. Ai, professor, o senhor só está pegando exercício de somatória. É pelo fato de que são ali os mais elaborados, que nós vamos ter mais alternativas corretas, então para debater fica melhor. Vocês ficam com os fáceis, né? Para quando vocês forem fazer o vestibular também achar fácil, não se preocupe. Então, diz assim o 6.14. As proteínas são componentes fundamentais de todos os seres vivos, formados por dezenas de aminoácidos. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. É aquele tipo de enunciado que não serviu de nada. Ele poderia muito bem falar sobre proteínas, é correto afirmar o quê? Né? Então, vamos nós. 01. Uma molécula de aminoácido, então, um aminoácido, é formada por átomos de carbono, certo? Certo, formada por átomos de carbono. Tem hidrogênio também? Sim. Tem oxigênio e tem nitrogênio? Certíssimo. Afinal de contas, se você olhar para um aminoácido, ele tem um carbono central, então está lá o átomo de carbono. Um dos seus ligantes é o hidrogênio, está lá o hidrogênio. O seu ligante, que é o radical carboxila, que é a parte ácida, é C dupla O, OH, está lá o oxigênio.
Tem um radical qualquer, pode ter um metil, etil, nós falamos isso na aula passada. E tem um grupo amina, né, que faz aí o seu nome aminoácido. O seu grupamento amina é NH2, está ali o nitrogênio. Então a 01 está correta sem tirar nem pôr. A 2. Toda molécula de aminoácido apresenta um átomo de carbono alfa. Opa, vamos dar uma paradinha aí. O que é um carbono alfa? Isso não compete a mim, compete mais ao professor de química, principalmente o professor de química orgânica, mas eu vou pedir uma licença aqui, ele vai me permitir só para explicar para vocês. Quando vocês têm ali uma cadeia orgânica, uma cadeia de carbonos, sempre vocês vão ter o radical funcional. No meu caso aqui, eu estou falando do ácido carboxílico. Não sei, não faço a mínima ideia se vocês já chegaram nisso na química orgânica. Mas só para a gente colocar o ácido carboxílico é o C-OH. Então, aquele C que pertence a carboxilo, C-OH, é um carbono. O que vier do lado dele, o que antecede ele e está na cadeia de carbono, aquele ali será um carbono alfa. Então, imagine que eu tenho assim um ácido carboxílico assim, ó, CH3, CH2, C-OH. O C que está com a dupla OH não é nada, mas o CH2 que está do ladinho ali do radical da função, ele é o alfa. O CH3 é o beta, e depois o gama, e depois o teta, e assim por todas as letras do alfabeto. É isso que ele está falando nessa questão, tá certo? Então ele diz assim, toda molécula de aminoácido apresenta um átomo de carbono alfa, certo? Apresenta um átomo de carbono alfa, é aquele carbono central, o carbono quiral, que eu já falei para vocês na aula passada. Ao qual se liga um grupo amina, NH2. Corretíssimo. Um grupo carboxila, COH, certíssimo. Um átomo de hidrogênio, H, certo. E um quarto grupo radical R, que eu sabe lá quem é, que só vai dar o nome para o aminoácido. A questão 2 está correta? Corretíssimo. Né? Coloquei essa questão aqui porque em momento algum eu tinha falado para vocês de carbono alfa, isso daí é mais da química, mas é só para vocês não terem essa dúvida. Beleza? Olha ali a 04. Então até agora nós temos 01 e 02 corretas. 04. A ligação entre dois aminoácidos vizinhos é denominada ligação peptídica, certo? Porcaria, né? Mais certo que isso, só eu dizer para vocês que nós estamos em quarentena. Isso é corretíssimo. Ali, certo, acabou, né? Então, é uma ligação peptídica, uma ligação entre dois aminoácidos. Não esqueçam que ela tem uma reação de desidratação, então perde água. É sempre um hidrogênio da amina com OH da carboxila, certo? Então, a 04 também está correta. Até agora, todas verdadeiras. Vamos ver o próximo, mudando aqui. Continuando lá, vamos olhar a 08. A sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica é a estrutura secundária da proteína. Certo ou errado, gente? Você lembra dessas estruturas? Eu tinha primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária me dizia a sequência de aminoácidos. A estrutura secundária era como esses aminoácidos estavam ligados entre as moléculas. A estrutura terciária me mostrava como é que essa proteína estava no espaço. E a estrutura quaternária me dizia como é que os aglomerados dessa mesma proteína se apresentavam no espaço. Então, esta 08 está errada. A sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica é a estrutura primária da proteína, não secundária. Está errada, falsa, né? Triste. Olha 16. Todo ser vivo é capaz de fabricar os 20 tipos. Mas, pelo amor de Deus, fiz isso no exercício anterior. Mas vamos lá. Todo ser vivo é capaz de fabricar os 20 tipos de aminoácidos existentes para sintetizar suas proteínas. Não, não sei por que o pessoal encasqueta com isso, mas não. Existem aminoácidos que nós precisamos consumir em dietas, nós precisamos ir atrás. Essa é aquela famosa
aquele famoso mito, né? Que o pessoal diz assim, os vegetarianos não consomem carne, ficam com déficit de proteína. Gente, eles vão buscar as proteínas em outras fontes, né? Ah, mas é por isso que ficam doentes. Ficam doentes como qualquer pessoa fica doente nessa terra. Eles vão também buscar outras fontes de proteínas, porque afinal de contas o que interessa para nós são os aminoácidos e não as proteínas em si, certo? Nós quebramos as proteínas em aminoácidos e usamos esses aminoácidos para formar nossas proteínas, tá certo? Então, nada a ver. Então, veja lá se você fez o exercício, correta apenas a 01, a 02 e a 04, dando uma somatória 7 pontinhos, tá? Então, você teria que marcar 7. Marcou 7, ganhou todo. Marcou 6, ganha parcial. Marcou 3, parcial. Marcou 5, parcial. Tudo isso eles calculam. Ah, professor, eu marquei a 02 e a 08. Perdeu a questão inteira, tá? Não pode marcar uma falsa, tá bom? Exercício bonitinho esse, né? Vamos para o próximo? Olha só, gente, o 6.12. Achei ele muito interessante. Esse caiu na CAF em Santa Catarina. Ele envolve ainda um assunto que nós não vimos, nós vamos ver assim nas apostilas futuras. Mas, como nos dias de hoje está muito falado sobre ele, peguei ele para a gente fazer. Diz assim, ó. Pela primeira vez, pesquisadores fabricaram um prion. Esse é o nosso ponto nevrálgico, né? O que é um prion? Em laboratório e usaram para infectar animais. Um dos autores do estudo é o cientista americano Stanley Prusiner, ganhador do Nobel em 1997, pela descoberta do prion, proteína que existe naturalmente no organismo, mas pode se tornar infecciosa quando sua estrutura é alterada. Sobre prions e proteína, todas as alternativas estão corretas, exceto. Bom, vamos primeiro falar do exercício. Tome cuidado que ele falou exceto. Então ele quer que você marque a falsa, já vem em negrito. Então, aconselho vocês o seguinte: falem para vocês mesmos, em voz baixa, que vocês estão procurando a falsa. Porque nós não gostamos de negativa e a gente acaba sempre esquecendo elas e marcando as corretas. É um exercício que quer que você fale sobre prions e proteínas ao mesmo tempo, tá? Então, senhores, eu vou dar uma pausa aqui e nós vamos falar sobre prions, porque proteínas nós já falamos na aula passada, mas o problema aqui é que eu acho que poucos de vocês não sabem o que é um prion, porque não é uma coisa que a gente fale no dia a dia, tá certo? Então, vamos falar dos nossos amiguinhos prions. Gente, os prions eles não são seres vivos, né? Eles são moléculas proteicas que possuem uma propriedade infectante, tá certo? Então é uma molécula doida que infecta a gente. O nome prion, na verdade, ele é uma sigla em inglês. Ele fala em inglês, a gente chamaria isso de Proteinaceous Infectious Particles, que traduzindo quer dizer partículas proteicas infectantes. Por isso, prion. Então, esses prions, eles se distinguem dos vírus e das bactérias porque eles não têm carga genética. Tá? Um vírus, ele tem um material genético, ele é DNA ou ele é RNA. Nós vamos ver isso na próxima aula. Já um prion é só uma proteína que se modificou. Da onde que elas surgem? Então é assim, ó, para vocês notarem. Existe um gene denominado PRINT. PRINT. Tá? Esse gene ele é responsável pela síntese da proteína prion celular, a PRPC, tá bom? Na sua forma normal e saudável, essa proteína, além de participar do processo de diferenciação neural, ou seja, quando está se formando o neurônio, quando ele vai se diferenciar, vai pegar aquela forma característica do neurônio que nós conhecemos, ele também defende os neurônios de condições que podem levar à sua destruição. Então, essa proteína PRPC, na sua forma saudável, ela ajuda na diferenciação neural e também a defesa. Ótimo, tá? O problema é que esse gene PRINT,
o gene, pode sofrer uma mutação. E ele provoca a formação de uma molécula PRPC defeituosa, tá? Essa molécula PRPC defeituosa que se transforma no prion, que é o prion em si, que é um pedaço de molécula defeituoso, tá? Essa molécula proteica infectante, ela altera a forma de outras proteínas. Então, o prion também é perigoso porque ele pode alterar a forma de outras proteínas ao tocar, tá? E também altera o comportamento. Então, de uma proteína saudável começa uma proteína infectante, tá? É o que a gente chama de comportamento priônico. Os prions eles podem produzir réplicas deles mesmos, mas, professor, são proteínas? Como é que elas produzem réplicas? Então, são seres vivos? Então, senhores, não se sabe ainda como é que eles fazem isso. Se algum dia vocês quiserem saber, pode se inteirar, vocês serão um prêmio Nobel. Faço votos que seja. Tá? Os prions, eles possuem uma estrutura tão estável que eles são resistentes a enzimas, digestivas, calor, substâncias químicas, até radiação ultravioleta. Então é muito difícil. Em condições que normalmente degradam proteínas e ácidos nucleicos, eles numa boa. Tá? Não existe nenhum mecanismo de defesa imunológico capaz de neutralizar essa partícula infectante, capaz de neutralizar um prion, o que torna ainda mais rápida a sua disseminação. Então você veja como ele é mais perigoso que um vírus. Por ser oriundo de uma proteína do sistema nervoso, os prions afetam exatamente os neurônios. Então, eles vão causar doenças neurais, tá? Geralmente. Então, cuidado se você está ouvindo a minha aula e já está pensando no coronavírus, né? No Covid. O Covid é um vírus, não é um prion, que afeta o sistema respiratório também, não o sistema nervoso. Então, tome cuidado com isso. Tá? A infecção por tais moléculas pode ocorrer por herança genética, como eu falei para você, uma mutação lá do PRINC, né? Ou consumo de carne de animais infectados, aplicação de hormônios, utilização de instrumentos cirúrgicos contaminados ou por uma mutação casual. Tá? Veja, as doenças que os prions provocam não têm cura e são frequentemente classificadas como encefalopatias espongiformes. Tá? Encefalopatia porque vai afetar o encéfalo. Espongiforme porque o cérebro fica com uma forma de esponja, tá? Bem horroroso, tá? Então, uma doença muito conhecida por um prion, né, que é feita por um prion, é uma doença chamada assim, ó, encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como EEB, que também ficou conhecida popularmente como doença da vaca louca, tá bom? Então, a doença da vaca louca não é feita por um vírus, ela é feita por um prion, tá? E por isso que o seu consumo estava proibido. O pessoal simplesmente matavam, sacrificavam as vacas e já enterravam, porque é uma proteína, não tem o que fazer, tá bom? Então, esse daí é o nosso amigo prion. Agora que você já sabe que o prion é uma proteína infectante, dá para a gente fazer o 6.12. Então, ele diz assim na letra A: as proteínas são codificadas pelo DNA? Certíssimo, né? O DNA tem o gene é a receita codifica uma proteína, certo? Letra B: prions e proteínas são formados por unidades estruturais denominadas bases pirimídicas. Base pirimídica? Não, gente. Proteínas e prions também são proteínas, são formados por unidades estruturais que são os aminoácidos. Ué, professor, mas os prions também? Ora, gente, se prions são proteínas, tem aminoácidos. Então a letra B está falsa. Na sua composição existem os aminoácidos? Certo. Certas proteínas estranhas ao homem provocam danos ao organismo? Provoca, né? Algumas proteínas estranhas para nós provocam o que a gente chama de alergia. Os prions causam a doença da vaca louca? Olha aí, ó, né? Sempre esse exemplo que eles usam. Corretíssimo. Então, ele queria a falsa, e a falsa é a letra B. Então, letra B de bucéfala. Beleza? Já está entendido? Volta e veja o que é prion para você nunca mais esquecer. Eu acho que esse carinha vai ser um temazinho bem coerente nesse próximo vestibular.
Então não esqueçam dele. Vamos para o próximo? Agora, senhores, vamos lá para a aula 7, como está aqui na lâmina que eu coloco para vocês. Só para você se organizar, estou na página 19. Então vamos lá, folhei, isso daí chegue. E vou fazer o 7.7 que caiu na PUC do Rio de Janeiro. Esse daí é para a gente pegar uma enzima de jeito, já poder falar sobre ela, e depois a gente vai aprofundando, beleza? O que a gente não pode esquecer? Que enzimas são proteínas e que enzima tem poder catalítico, ela é um catalisador, ou seja, ela acelera uma reação química, tá certo? E também que é uma proteína, que a enzima ela é específica. Então, tudo isso daí para a gente revisar. Então, diz assim, ó, em relação às enzimas, podemos afirmar o quê? Letra A. Não podem ser reutilizadas, pois reagem com o substrato, tornando-se parte do produto. Gente, essa é a questão mais básica que existe. Um catalisador, ele altera a velocidade de uma reação química, mas ele não participa. Então, ele pode ser utilizado e reutilizado. Porque ele entra, faz o trabalho dele, cai fora, depois ele pode entrar novamente. Então, ele não reage com o substrato onde ele está. Tá? Lê de engano das pessoas. Beleza? Então, a letra A está erradíssima, erradíssima. Uma enzima, ela é uma proteína com função de catalisador. Letra B. Em relação às enzimas, são catalisadores? Sim. Eficientes? Sim. Por se associarem de forma inespecífica a qualquer substrato, pare com isso, gente. Uma das coisas que eu falei para vocês na aula passada sobre enzimas é que elas são específicas. Eu tinha lá o modelo chave e fechadura, lembram-se? Só uma substância de uma forma pode se encaixar naquela enzima e vice-versa. Para uma chave, apenas uma fechadura. Então, elas são muito específicas. É o que a gente chamava de especificidade enzimática. Então, a letra B está errada. Olha a letra C. Seu poder catalítico resulta da capacidade de aumentar a energia de ativação das reações. Errado. Para que eu aumente a velocidade de uma reação, eu tenho que diminuir a energia de ativação. A energia de ativação é o quanto de energia que eu gasto para iniciar uma reação química. Tá? Então, veja, eu vou aquecer, por exemplo, a água lá. Tem uma certa quantidade de energia que vai ser necessária, de calor que vai ser necessária para começar a produzir bolhas naquela água lá que estava fervendo, tá certo? Então, a enzima, ela baixa a energia de ativação de uma reação química, tá? Não aumenta, está errado. Eles atuam em qualquer temperatura? Pare, não vou nem ler o resto. Proteína ela é específica e ela pode ser alterada conforme a temperatura. Tanto é que os casos de febre são perigosos porque podem inativar proteínas importantes para nós, o que pode complicar ainda mais o nosso estado. Tá? Então, tá lá, atua em qualquer temperatura, por sua ação catalítica depende da sua. Para, né? Letra E. Enzimas são proteínas? Certo. Por mudança de pH, podem perder seu poder catalítico? Com certeza. pH, temperatura eram fatores que alteravam uma enzima. Então, essa letra E de Smurf, é a correta. Esse é bem facinho, né, gente? Só foi para ver os conceitos de enzimas, né? Vamos para o próximo lá. Esse daqui, gente, eu achei sensacional que a Unesp fez. Então é o 7.8, acompanha ali comigo, que é fantástico. Ele diz assim: homem de gelo, era intolerante à lactose e pouco saudável. Então tá lá o coisa, ó. Otzi, o homem de gelo, que viveu na idade do bronze, cujo corpo foi encontrado nos Alpes italianos em 1991, tinha olhos e cabelos castanhos e era intolerante à lactose. Essas características surgiram da análise do DNA da múmia. Mutações do gene MCM6 indicam que ele não conseguia digerir a proteína da lactose encontrada no leite. Essa reportagem foi retirada da Folha UOL em 28 de fevereiro de 2012.
Então ele coloca assim, ó, considere as afirmações. Então eles estão me falando sobre uma múmia que foi encontrada lá nos Alpes, que foi chamada de Otzi, o homem de gelo, e foi descoberto que ele tinha olhos e cabelos castanhos, lindo que ele era intolerante à lactose. Então vamos ver. Primeira coisa que ele diz: o texto apresenta uma incorreção biológica, pois a lactose não é uma proteína. Certo ou errado, gente? Claro que está correto. A lactose não é uma proteína. A lactose é um açúcar, um carboidrato. Lembra que eu falei para vocês? Todo carboidrato acaba em ose. Quando eu falo em bioquímica, todo carboidrato termina em ose. Lactose, frutose, glicose, maltose, lactose. Aí. Então é uma incoerência, uma incorreção. O texto realmente apresenta uma incorreção, pois a lactose é um carboidrato e não uma proteína. Tá certo? 2. A mutação a qual o texto se refere deve impedir que o indivíduo intolerante à lactose produza uma enzima funcional que quebre em unidades menores, passíveis de serem absorvidas pelo intestino. Professor, não entendi. Chongas. Então ele diz assim, vamos voltar lá para o texto. Ele diz assim, que o seu Otzi era intolerante à lactose. Essas características surgiram da análise do DNA da múmia. Mutações do gene MCM6 indicam que ele não conseguia digerir a proteína da lactose encontrada no leite, no caso lá o carboidrato. Então, esse gene, a mutação desse gene, fez com que ele não conseguisse mais digerir a lactose. Ele me fala assim, ó, a mutação a qual o texto se refere deve impedir que o indivíduo intolerante à lactose produza uma enzima funcional que quebre unidades menores passíveis de serem absorvidas pelo intestino. Certo ou errado? Certo, porque essa é a função da lactase, a enzima que vai quebrar a lactose em pedaços menores para poder absorver, tá? O seu Otzi não conseguia fabricar essa proteína, essa enzima. Não se esqueça, toda enzima é uma proteína, né? Essa enzima funcional que quebrasse a lactose, que no caso seria a lactase. Então a 2 está correta também. Vamos ver o resto. Olha a 3. Diz assim: a mutação que torna o indivíduo intolerante à lactose é provocada pela presença do leite na dieta, o que indica que Otzi era membro de uma tribo que tinha por hábito o consumo de leite na idade adulta. Ah, professor, como é que eu vou saber disso? Eu não estudei antropologia, não faço a mínima ideia. Gente, calma. Né? Na verdade, ele está querendo que você pense desse jeito, para que você fique olhando e dizendo não li a reportagem inteira, não sei quem era esse Otis, não me lembro nem aonde ele foi descoberto, não, sei, não conheço nem a múmia. Na verdade, o que ele está querendo de você é que você se desfaça, você se distraia pensando no Otis e não faça o que é pedido, que é falar sobre a mutação. Quando ele olha para a nossa cara e diz a mutação que torna o indivíduo intolerante à lactose é provocada pela presença de leite na dieta, você está dizendo que por eles tomarem muito leite, uma hora alguém fez uma mutação de tanto leite que tinha e não aguentou. Parece que de tanto você comeu doce, você acabou se lambuzando. Isso está errado, né, gente? A gente sabe muito bem, desculpa, que mutação ela acontece ao acaso. Ela não é uma coisa provocada, né? Isso daqui não é uma radiação que vai formar os quartetos fantásticos, que vai formar o incrível Hulk. Não é isso. Uma mutação ela é aleatória, ela acontece na natureza. Depois da seleção natural darwiniana vai me dizer se aquela nova mudança permanece ou não naquele ambiente. Então, você me dizer que esse Otzi só mudou o seu MCM6 porque ele tomava leite a bambu, porque ele tinha um iaque dentro de casa dele, ou um mamute que dava leite para ele, não sei, né? Eu só sei que uma mutação não pode ser provocada pelo excesso de leite. Né? Não é o hábito alimentar que me faz uma mutação. Para você descobrir o hábito alimentar, você tem que ver outras coisas. Então, você dizer que a mutação que torna o indivíduo intolerante à lactose é provocada pela presença de leite na dieta está errado. Isso daí não existe. Beleza? Então, a 1 e a 2 estavam corretas, a 3 está errada.
Assinale a alternativa correta. Então, letra A. As 3 afirmações estão erradas? Não. A 1 e a 2 estão corretas. As 3 afirmações estão corretas? Não. A 3 está errada. Apenas a afirmação 1 está errada? Não. A afirmação 1 está correta. Então, cai fora. Apenas a afirmação 2 está errada? Não. A afirmação 2 está correta. Apenas a afirmação 3 está errada? Sim. Apenas a afirmação 3 está errada. Letra E de Smurf. Muito bom esse exercício, muito legalzinho, e ele induz ao erro quando ele manda você colocar a alternativa correta e na alternativa ele diz que a 3 está errada. E você vai e volta nesse exercício 1 milhão de vezes para saber o que ela estava certa, porque para você estava errado. Então ele fez um jogo de palavras ali para ver se você cai no erro. Mas nós não. Nós fomos bons, nós não caímos. Certo, gente? Beleza? Gostaram da nossa aula só de exercícios? É assim que eu quero que vocês façam. Que vocês vão restringindo questão por questão, alternativa por alternativa, dizendo se está certo, se está errado. Vai até um pedaço, vê se está correto, continua, senão já elimine a questão. Tá certo? Faça o restante dos exercícios, senhores. Não deixe de estudar. Disciplina nessa cabeça de vocês. Porque as coisas vão acontecer, elas vão mudar e nós vamos ter que estar preparados. Tá certo? Aguardo vocês. Estou aqui para o que der e vier. E até a próxima aula. Beijo para vocês.